Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida nesta manhã de quarta-feira. Hoje estamos já quarta-feira, na metade da semana, graças a Deus. Deus é bom o tempo todo, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos dá vida, nos dá o ar para nós respirar. Somos gratos ao Senhor por um novo dia de vida, agradecidos ao Senhor por estar vivos, agradecidos ao Senhor pela cama, pelo colchão, pelo descanso que Ele nos deu nesta noite. E nada melhor que começar a nossa manhã com a Bíblia, o mate e o amanhecer. A palavra de Deus é fundamental nas nossas vidas. Nós devemos de sempre estar estudando, compartilhando, vendo o que a palavra de Deus tem a dizer para cada um de nós. Estamos com 16 graus de temperatura nesta manhã aqui na cidade de Cacequi. O tempo está nublado e, bem, vamos então à palavra de Deus nesta manhã. Sou o pastor Juan Teixeira, desde a cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul, e estamos começando a Bíblia, o mate e o amanhecer. Nestes dias, nós estivemos segunda e ontem terça, aqui no capítulo número 8 do Evangelho de Mateus, onde Jesus primeiro nos aconselha a entrar pela porta estreita. Logo, Jesus vai nos advertir, vai dizer acautelai-vos dos falsos profetas. São advertências que o Senhor está fazendo para as nossas vidas. E no versículo número 24, ele vai nos dar outra advertência. E pareceria ser que muitos não entendem isto, não compreendem, ou não querem entender, e não fazem aquilo que o Senhor nos ensinou. E vai dizer o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Não adianta nós ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática. Nós devemos de colocar em prática aquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor. E veja lá se nós temos muita coisa para aprender. Todos os dias da nossa vida estamos aprendendo algo na palavra de Deus. Deus nos ensina através da sua palavra, até com os erros dos antigos homens do Antigo Testamento, acertos, erros. Deus não esconde absolutamente nada daquilo que fizeram os reis de Israel, os reis de Judá, enfim, não esconde absolutamente nada do próprio rei Davi, do próprio Salomão, Roboão, Abias, Jeroboão, enfim, tem um grande número de reis dos quais nós podemos aprender muita coisa. E tem outras personagens bíblicos também que não são muito vistos, mas temos muito a aprender deles também, como Hulda, Eude, Mefibosete, Obed-edom e por aí vai indo. Tem quase 30 personagens bíblicos que muitas vezes nem sequer se fala deles. Agora, tudo isso eu estou falando da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é útil para nós ensinar, para nós corrigir, para nós instruir em justiça. Para isto que é útil a palavra do Senhor. Então o Senhor Jesus começa dizendo, versículo número 24, ou melhor dito, continua o seu ensinamento, continua falando para aqueles que estavam ali ouvindo, dizendo todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Bom dia, nosso irmão César, aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã de quarta-feira. Que as bênçãos do Senhor venham sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Que Deus continue usando-o nas suas mãos.
Ele está dizendo aquele que as pratica. Ele faz uma especificação. Ele coloca ali um diferencial, vamos dizer assim. E vai continuar dizendo a palavra do Senhor. Assemelhai-o-ei a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Porque estava edificada na rocha. Ele está nos comparando com a casa. Ele está comparando ao homem prudente com uma casa. Bom dia, nossa irmã Maria. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã. Que a graça de Deus seja sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre sua família. Que Deus venha abençoá-los poderosamente. Um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Quando nós pretendemos edificar, construir algo, nós planejamos, vemos custos, quem poderá fazer, quem poderá deixar de fazer. Quando nós começamos a pensar em fazer a casa pastoral aqui, nós fizemos muitas contas, fizemos vários projetos, vários desenhos em folha da planta, como poderia ser a casa, o que nós necessitávamos. Bem, quando foram construir a casa, o primeiro que se fez, aqueles homens que estavam trabalhando aqui, foram abrir valetas. E em cada canto da casa, eles aprofundaram, fizeram mais fundo aquele poço. Se foram para baixo. E aqui nós temos uma característica no chão aqui desta região, que é um chão que não tem praticamente rocha. É somente terra vermelha, muito diferente ali de São Francisco de Assis, Alegrete, Quaraí. Esta região é bem diferenciada nesse sentido. Então, o que tem que fazer? Eles fizeram uma grande malha de ferro, colocaram ali dentro daquela base e logo começaram a enchê-la de concreto, para logo então fazer as outras faixas, outras vigas, não sei bem como é que falam aqui, para unir uma com a outra, para que desse sustento a essa casa. E assim é a vida do cristão também. Nós devemos de saber onde estamos parados. Mas nos dias nos quais nós estamos vivendo, nós estamos vivendo dias extremadamente difíceis. E se nós não edificar a nossa casa sobre a rocha, facilmente seremos derrubados. Facilmente seremos enganados. Jesus também vai proferir uma parábola, aqui mesmo em Mateus capítulo 25, onde vai falar das 10 virgens, 10 prudentes e 10 insensatas. Agora, está comparando aquele que obedece, aquele que pratica, aquele que conhece, aquele que sabe como comportar-se através da palavra do Senhor. É engraçado porque muitos querem servirem ao Senhor, mas não querem cavar, não querem estarem lá, chegar até a própria rocha para poder edificar-se. Esse cavar é uma búsqueda, é tempo de oração, é tempo de comunhão com Deus, é tempo de estar na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos hoje aqui com a minha esposa tomando um chimarrão junto com a pastora Marta. Então nós vemos isto na palavra do Senhor, com que o Senhor compara
aqueles que estão firmes sobre a rocha. Por que ele está falando isto? Porque logo vem a segunda parte desta passagem, o verso número 26, que vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edifica a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Mas que aconteceu com a outra casa, que estava sobre a rocha? Também desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Em que nós edificamos a nossa fé? Em que nós edificamos a nossa fé? Primeiro vamos lembrar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra do Senhor. É necessário, sim, nós ouvir a palavra de Deus para poder adquirir fé. Imagine, lemos, por exemplo, que Josué estava no meio de uma batalha e de repente Josué, no meio da batalha, guerreando, vai dar uma ordem para o sol se deter, a lua se deter, e o dia vai ser um dia mais longo de toda a história da humanidade. Não vai anoitecer até ele ter a plena vitória que ele estava buscando. Pois isso é fé, isso é estar seguro no Deus do qual você confia. Bom dia, nosso irmão Renato, na cidade de Alegrete. Que Deus abençoe poderosamente sua vida nesta manhã. É uma grande alegria tê-lo aqui conosco nesta manhã. Que Deus abençoe sua família, que derrame da sua graça sobre a sua família. Então, meus amados e queridos irmãos, milagres acontecem, mas para que milagres venham a acontecerem, nós devemos de agir em fé. Agora, para nós ter uma fé bem solidificada, a nossa fé deve estar alicerçada sobre a rocha. Não podemos ter uma fé flutuante, que é edificada sobre areia, que é edificada sobre fantasias. Tem pessoas que fantasiam com a sua fé. Tem pessoas que dizem terem fé no Senhor, mas fantasiam com a sua fé. Elas dizem estarem firmes no Senhor, mas de repente elas desaparecem totalmente e nem sabemos por onde andam, o que andam fazendo. E não congregam, não buscam ao Senhor, não estão na presença do Senhor, não seguem os princípios bíblicos, continuam mentindo, continuam enganando, continuam adulterando, mas mesmo assim elas falam de que têm uma grande fé em Deus. Grande fé em Deus edificada sobre areia. Edificada sobre a areia. E essas pessoas que têm sua fé edificada sobre areia, a palavra de Deus vai dizer que elas são como ondas do mar. Elas vão, elas voltam. Elas vão, elas voltam. Não sabem o que querem, não sabem o que buscam, não conhecem ao Senhor Deus, ao qual eles dizem acreditar. Por que não conhecem ao Senhor Deus, ao qual eles dizem acreditar? Porque não conhecem a palavra de Deus. É aquilo que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo. Ouvem a palavra, mas nunca aprendem. Nunca têm o conhecimento da palavra do Senhor. Então são alvo fácil para quem? Para os falsos profetas, que Jesus nos alerta no versículo 15, aqui do capítulo número 8 de Mateus. Acautelai-vos, tem cuidado, alerta, um alerta vermelha, como às vezes se fala quando vem uma tempestade ou vem alguma coisa. Pois bem, pode vir tempestades também contra a nossa fé. Bom dia, bom dia. Eber, na cidade de Taquarembó, Uruguai, que Deus venha abençoá-lo junto com a sua esposa Jane, com toda a sua família, seus netos. Que Deus abençoe poderosamente a vida do nosso irmão Eber, ali na cidade de Taquarembó. Edificar sobre a rocha. Edificar sobre a rocha significa nós ter o nosso espírito amalgamado, unido
ao próprio Espírito de Deus. Que ninguém possa separar essa união. Nós devemos de estar, sim, unidos ao Espírito Santo. Devemos de estar unidos ao Senhor. Devemos de permanecer firmes sobre essa rocha. Lembremos que, quando Jesus falou para Pedro, aqui mesmo em Mateus 16, ele disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Essa rocha é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois ele está comparando aqui que aqueles que ouvem a sua palavra, aqueles que praticam a sua palavra, serão semelhantes àquele homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Onde está você edificando sua casa? Onde está você edificando a sua fé? Às vezes, as pessoas colocam fé num pastor. Isto tem se dado muito, faz já 44 anos que conheço a palavra do Senhor. E o tempo vai passando. E vemos que sempre vem se repetindo algumas coisas. Às vezes com mais gravidade, outras com menos gravidade. Mas em todos estes anos, sim, temos visto muitas pessoas proferirem uma fé no Senhor. Gritarem aos quatro ventos que têm fé no Senhor. Mas vem a primeira dificuldade e elas se afastam do Senhor e vão detrás de outras religiões, vão detrás de amuletos, vão detrás de imagens, vão detrás de simpatias, vão detrás de crendices, como diz o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, que é para fugir dessas crendices, para fugir dessas tentações que muitas vezes o inimigo coloca diante das nossas vidas, querendo colocar algo que venha ajudar a nossa fé. O único que vai edificar a nossa fé e que vai aumentar a nossa fé é a palavra do Senhor. É a presença do Senhor na nossa vida. É a minha vida estar em Cristo e Cristo estar em mim. Que minha vida esteja escondida em Cristo e que Cristo esteja escondida em mim. O apóstolo Paulo, por exemplo, dizia: sejam imitadores de mim como eu sou de Cristo. Isso é fé. Isso é ter certeza daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos realizando, de que maneira nós estamos caminhando juntamente com o Senhor Jesus. Claro que vem as tempestades, vem as ondas, claro que sim, mas se nós estamos firmes em Cristo Jesus, nada, absolutamente nada vai nos abalar. Agora, aquele que não é prudente, aquele que é imprudente, que leva a vida cristã de uma maneira relaxada, que vai, tem coisas que eu não entendo na vida. O camarada passa todo um mês sem colocar os seus pés dentro do templo, sem tomar uma Bíblia para ler, sem orar ao Senhor. Talvez até anda por outros lugares no mundo, compartilhando com o mundo. Mas chegou o dia da Santa Ceia e eu tenho que estar na igreja, porque eu não posso faltar à Santa Ceia. Tenho que ir receber a minha bênção. Isso é estar edificado sobre areia. E olhem lá, que tem uma grande advertência para aqueles que tomam a ceia indignamente. E isto acontece na vida de muitas pessoas que praticamente estão afastadas do Senhor, mas todo mês estão ali para participarem da ceia do Senhor. E assim, entre tantas outras questões que poderiam acontecer na vida dessas pessoas. Esses são aqueles que estão edificados sobre a areia. Então vem o vento, vem a tempestade e ela vai afastar-se do Senhor. Ela vai deixar o Senhor de lado. Assim como fazia muitas vezes o povo de Israel. Olha, se você lê o livro de Juízes, você vai ver ali que tem uma constante que vai dizer assim: e o povo fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. O povo deixa o Senhor de lado. O povo abandona o Senhor. Olha, no povo de Israel isto acontecia dia tras dia.
Mesmo quando saíram do Egito, acontecia isto. E estavam vendo milagres. Olha, estavam com a presença de Deus ali diante dos olhos deles. Pois durante o dia, eles tinham uma nuvem sobre o acampamento. Durante a noite, tinham uma coluna de fogo. Era o Senhor Deus Todo-Poderoso que estava presente ali naquele lugar. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que está ao nosso lado, que está ali para nos auxiliar, para nos dar discernimento, para nos dar sabedoria. Porém, como nós não damos ouvidos à palavra de Deus, como nós não ouvimos a voz do Espírito, nós vamos detrás de outros deuses também, assim como faziam o povo de Israel. E queremos então ser abençoados. Queremos então receber milagres. Queremos então participar de algumas atividades dentro do templo. Assim como a Santa Ceia também, tem outras pessoas, e isto é mais que um alerta, é um aviso. Tem outras pessoas que, mesmo sem congregar, mesmo sem ler a palavra de Deus, elas utilizam indiscriminadamente o óleo. E muitas vezes vão até a igreja e levam um frasquinho. Pastor, o Senhor tem um pouquinho de óleo para me dar? Porque elas tendo aquele óleo, parece que está tudo bem. Elas pela manhã pegam aquele óleo e passam na sua frente. E vão assistir em qualquer barbaridade na TV. Ou vão ouvir em qualquer música secular na TV. Ou vão na TV, no rádio, enfim. Ou vão para o celular fazerem fofocas ou buscar coisas até obscenas. Mas estão com óleo sobre sua testa, sobre suas mãos. Amado, isso é crendice. Isso é fazer daquilo que Deus nos ensinou, fazer um amuleto. E amuleto nenhum vai edificar a tua fé. Quem vai edificar a tua fé vai ser a palavra de Deus. Vai ser ouvir a palavra de Deus. E a tua casa, a tua fé, ela deve estar alicerçada sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo número 6. E a minha pergunta nesta manhã é: como está a sua fé? Como está a sua fé diante do Senhor? Você está acreditando mesmo? Parece até algo para dar risada. Você está acreditando mesmo que você tem fé no Senhor? Sem congregar? Sem conhecer a palavra de Deus? Sem conhecer ao Deus ao qual você diz servir? Como eu posso ter fé em alguém que eu não conheço? Como eu posso ter fé em alguém que eu não conheço? Outro dia eu vi uma pessoa falar, estava conversando conosco e falando sobre a honestidade. E ele exaltou a honestidade da sua esposa. E ele falou o seguinte, disse: eu conheço a esposa que tenho. Eu durmo com ela. Essas foram as palavras do Senhor. Agora, a minha pergunta é: você conhece ao Deus que você diz ter? Este homem estava declarando a fé, a confiança na sua esposa. Agora, nós declaramos a confiança, a nossa fé, num Deus que não conhecemos? Como é possível isso? Ah, mas eu sou de Deus. Quantas vezes temos ouvido estas palavras? Mas aonde, como e de que maneira está edificada a sua fé? Você pratica a palavra do Senhor? Pois é isto que o Senhor está dizendo. Você pratica a palavra do Senhor? Você ouve a palavra do Senhor? Você aprende a palavra do Senhor? Olha, se fazer um culto este domingo sobre prosperidade, a igreja pode lotar. Agora,
se convidar o povo para vir estudar a palavra do Senhor, não vão vir. Porque não têm interesse em conhecer a palavra de Deus. Mas eles querem os benefícios de Deus. Eles querem as bênçãos de Deus. Mas de que Deus? De que Deus eles estão querendo bênção quando não conhecem ao único e verdadeiro Deus? E vou novamente ser reiterativo nisto. Para conhecer a Deus, nós devemos de conhecer a sua palavra. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, não conhecemos a Deus. Porque é na palavra dele que ele se revela. É a palavra do Senhor que vai falar conosco. É a palavra de Deus que vai nos instruir, que vai nos disciplinar, que vai nos ensinar. Ah, mas a palavra de Deus foi escrita por homens. Isso ouvimos muito também. Ouvimos muito. Mas claro, se você não conhece a palavra, não conhece a Deus, como vai acreditar na palavra do Senhor? Sua casa está construída sobre areia. Ela foi edificada sobre areia. Vai soprar o vento, vai vir tempestade e a casa vai cair. Porque você não tem vida com Deus. Você não está sobre a rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tempo de nós rever a nossa fé. De nós rever a nossa crença. De nós parar por um momento no nosso dia a dia, abandonar tudo e ter um tempo a sós com Deus, um tempo de meditação na palavra do Senhor, um tempo de búsqueda da presença do Senhor sobre nossas vidas, a ver o que o Senhor tem para falar conosco, o que o Senhor tem para falar conosco, o que Deus deseja de cada um de nós. Qual é o desejo de Deus para a minha vida? Qual é o chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida? São coisas que devemos de ter claras no nosso caminhar com Deus, de andar junto com o Senhor, de caminhar com Ele. Mas, se nós continuar sobre a areia, se continuar sem edificar sobre a rocha, nós somos alvo fácil, muito fácil de ser enganados. Não é estranho ver pessoas que um dia estiveram na casa de Deus, que até louvavam ao Senhor, que até pregavam, e que hoje estejam incluídos numa seita, que tenham abandonado o caminho verdadeiro e tenham ido detrás de um caminho fajuto, de um caminho falso que leva à perdição. Escolheram a porta larga, saíram, não quiseram mais o caminho estreito e escolheram o caminho largo, porque é mais fácil, é mais simples, não tem que orar, não tem que se consagrar a Deus, não tem que viver em santidade. Então abandonam ao Senhor, porque aquele outro caminho é mais fácil. O Senhor nos recomenda entrar por a porta estreita, estar pelo caminho estreito. É o que nos diz a palavra de Deus aqui em Mateus, no capítulo número 13. Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Meu desejo, a minha oração, é que você tenha encontrado esse caminho e que você possa permanecer no caminho estreito, que você possa sim continuar sobre a rocha, que sua casa continue firme sobre a rocha, porque somente nele, em Jesus Cristo, o Filho de Deus, é que nós vamos encontrar a nossa salvação. Fora de Cristo não temos absolutamente nada. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, eu te louvo nesta manhã, Senhor, e te agradeço pelo teu amor, pela tua misericórdia. Pai eterno, que teu nome venha a ser glorificado, Pai. Senhor, que possamos sim, meu Deus, permanecer sobre a rocha, que possamos estar firme na fé, meu Pai,
Senhor, que sejas tu nós socorrendo, nós ajudando, através do teu Santo Espírito, ó Pai, para que nós não venhamos ser confundidos, para que nós não venhamos ser, Deus, alvos de falsos profetas, meu Deus. Senhor, que tu venhas guardar-nos, que tu venhas proteger-nos. Senhor, que teu Espírito Santo nos dê essa sabedoria que vem do alto, Pai. Senhor, eu te agradeço por este novo dia de vida, meu Pai. E queremos, Senhor, ter um dia abençoado, que meus irmãos tenham um dia abençoado, que aqueles que estão nos seus trabalhos, da sua casa, Senhor, dos colégios, do centro de estudos, Pai, que todos venham terem um dia abençoados, guardados, protegidos por Ti, meu Deus. Senhor, eu te agradeço no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Logo, quando sejam 20 e 30 horas, estaremos aqui com nossa transmissão em espanhol, onde estaremos falando ali também do livro de Jeremias. E amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Espero vocês. Compartilhe este vídeo, vá lá no YouTube e deixe seu like ali. E se você desejar no seu coração de nos enviar uma oferta missionária, está aí na descrição deste vídeo como você pode fazer. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas, em nome de Jesus.